nós vamos iniciar o conteúdo. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo teórico de microbiologia e nós vamos também aprender um pouco sobre algumas práticas que podem ser desenvolvidas dentro do laboratório de microbiologia, tá? Bom, eu pedi para vocês fazerem uma atividade, né, que é uma dissertação sobre a importância, né, do ensino da microbiologia no ensino médio. Eu espero que eu tenha satisfação em ler as dissertações de vocês, os textos de vocês, e eu espero também que eu consiga atender as expectativas de vocês em relação a essa disciplina, tá? Bom, então, antes de mais nada, né, para a gente aprender sobre microbiologia, a gente tem que falar um pouco também sobre o histórico, né, sobre como o estudo dos micro-organismos iniciou, porque existia um dado momento na história da humanidade em que existiam seres microscópicos, né, de que existiam de que esses seres invisíveis a nosso olho, ao nosso olho nu, eles existiam. Então eles não sabiam nem, inclusive eles não sabiam nem que eles eram capazes de provocar doenças, né? Doenças essas que nós estamos hoje sentindo na pele, né? Com perda de muitas pessoas, muitos parentes e amigos, e que está nos forçando a desenvolver esse tipo de ensino remoto, de forma totalmente à distância, mas que a gente espera que isso tudo passe e a gente consiga ter algumas boas lições disso tudo. Bom, então, em relação ao conceito, né, da microbiologia, como o próprio nome da palavra, né, a microbiologia representa a parte da biologia que estuda os organismos microscópicos. Esses organismos microscópicos são aqueles, né, que são, na realidade, muito pequenos. Então, a palavra microbiologia deriva, na realidade, da junção de três palavras gregas, onde micros significa pequeno, bios é vida, né? E logos, ciência. Então, a microbiologia é a ciência que estuda as formas de vida pequenas ou microscópicas, certo? Então, o microscópio é um equipamento que vocês já tiveram, né, oportunidade de manusear, utilizar algumas vezes. Nós teríamos mais alguns momentos, né, de utilização, manuseio e treinamento, né, nessa focalização do microscópio, mas por enquanto hoje em dia, nós já sabemos que os micro-organismos são os seres vivos mais antigos, né, mais primitivos aqui na face da Terra. Eles foram os primeiros seres que surgiram na face da Terra, lá nos primórdios do surgimento da vida. Então, eles originaram-se há cerca de 4 bilhões de anos atrás, né, a partir de um material orgânico complexo presente em águas oceânicas ou em nuvens que circundavam a Terra primitiva. Naquela época, né, a Terra ela era bombardeada, né, por uma série de incidência, né, de raios solares muito mais fortes do que nós sentimos hoje, porque hoje nós temos uma camada, né, de atmosférica que nos protege. Naquela época essa camada não existia. E justamente essa quantidade imensa de energia que chegava na superfície terrestre favoreceu a evolução das moléculas químicas. Então, essa energia, ela ajudou a transformação dessas moléculas e a evolução, ou seja, essas moléculas elas eram mais simples e elas acabaram se tornando cada vez mais complexas, né, formando as moléculas funcionais que nós temos hoje, tá? Então, os micro e eles são considerados ancestrais de todas as outras formas de vida, né? Então, eles representam os
tipos de seres vivos mais primitivos, dos quais derivaram todos os outros seres vivos. Então, o primeiro ser vivo do nosso planeta, os pesquisadores indicam que foi o coacervado, certo? Porém, o primeiro micro-organismo, ele só foi observado, ele só foi constatado, né, pessoalmente, digamos assim, apenas há 300 anos atrás, né, com o advento, né, das lentes, da montagem das lentes e da microscopia. E somente após 200 anos, ou seja, há 100 anos atrás, é que ocorreu o reconhecimento da importância destes seres vivos. Então, a microbiologia, ela é uma ciência relativamente recente, mas que avançou enormemente por conta justamente do reconhecimento da importância desses seres na nossa vida. Não só pelo fato de causarem doenças, né, mas pelo fato também de eles serem amplamente utilizados em diversos ramos da indústria, da medicina e da produção de alimentos. Tá? Bom, então, em relação ao coacervado, aqui nós temos, né, a imagem de uma estrutura de um coacervado que foi fabricada, né, em laboratório. Então, houveram experimentos em que os pesquisadores simularam, né, a atmosfera da Terra primitiva, eles realizaram um bombardeamento de raios, luz ultravioleta, né, que no caso simulariam os raios solares, elevada temperatura e uma grande quantidade de energia, fazer entre aspas, né, seres, tá? Então, o que seria o coacervado? Na realidade, o coacervado ele é o precursor do primeiro ser vivo, né? Porque ele é um coloide, ou seja, ele é uma estrutura constituída de várias moléculas, né? Orgânicas, com um grande número de moléculas, rigidamente localizadas e isoladas do meio ambiente. Então, essas moléculas elas estão aqui altamente unidas e realizando uma série de interações entre elas que elas não estão dispersas no ambiente, elas estão unidas nessa estrutura aqui. A, a divisão, né, a separação entre o meio intracoacervado e o extracoacervado, ela é feita por uma película de água, né? Então, assim como nós temos o meio intracelular e o meio extracelular, aqui no caso nós teríamos uma membrana de água que estaria delimitando essas estruturas. Muito provavelmente, né, essas estruturas elas estão isoladas do ambiente aquoso, porque elas podem ser, elas representam, né, estruturas que têm caráter polar e apolar, né? A parte apolar ela fica voltada para a região interna, enquanto a parte polar fica voltada para a região externa, se ligando a essas moléculas de água. Coisa que Então, essa película superficial, ela não é uma película de água como a que a gente observa numa superfície aquosa comum, né? Ela é uma película superficial onde essas moléculas elas estão mais unidas, tá? Por esse motivo, elas conseguiam fornecer individualidade a esses coacervados. Então, a gente observa, olha só, que existem coacervados de diferentes tamanhos. Esses tamanhos, eles, na realidade, eles ocorrem porque o coacervado, ele interage com seu meio externo e absorve algumas moléculas que sejam de interesse para ele, né? Seria como se fosse uma seletividade. Essa seletividade conferia ao coacervado a capacidade de, em algum momento, ele acabar se dividindo, tá? Justamente por quê? Porque ele vai absorver tanta substância, né? Tanta substância no seu meio externo, que em determinado momento ele não vai mais comportar numa única estrutura e essa estrutura ela vai acabar se dividindo. Não é uma divisão programada, como a gente conhece na. Não é uma divisão programada, como a gente conhece na divisão celular, né? Que é uma divisão celular. Nem desliguei o WhatsApp aqui. Que a gente conhece na divisão celular, ela é programada pelo núcleo celular, né? Mas é uma divisão mecânica que acontece por conta, né, da pressão ambiental externa e interna que faz com que esse coacervado ele consiga se dividir, tá? Bom,
Em relação ao histórico da microbiologia, né? Então, hoje em dia, né, a gente já tem essa, como é que eu posso dizer, essa comprovação, né, de que esses coacervados eles se formaram a partir de reproduzido experimento em laboratório, mas em 1674, Leeuwenhoek, ele era um pesquisador holandês, tá? Ele viveu entre 1632 e 1723. Apesar dele não ser um pesquisador com formação, ele era dono de armazém, zelador da prefeitura e provador de vinhos, ou seja, ele tinha várias funções, né, apesar de não ter uma formação acadêmica. Mas o fato de ele ter tantas profissões fez com que ele tivesse uma série de facilidades, né, para desenvolver determinados experimentos, tá? Então, ele era familiarizado com lentes de aumento porque no seu armazém ele inspecionava os tecidos, né, para verificar a qualidade das fibras e também para saber que preço, né, cobrar pelos tecidos. E aí, para ele fazer essas inspeções, ele polia lentes de vidro e montava essas lentes entre finas placas para formar microscópios rudimentares, né? Então, que eles mais ou menos na mesma época desenvolveram, né, diversas estruturas semelhantes que realizavam a mesma finalidade, né, que era o aumento do objeto. A gente pode dizer que esse microscópio de Leeuwenhoek era um dos microscópios mais parecidos com o que nós temos hoje, né? Que os fundamentos são mais parecidos com os microscópios que nós utilizamos hoje. Então, essa aqui é uma representação, né, do microscópio que ele utilizava. E ele tinha um aumento de 300 vezes, né? Um aumento relativamente bom, né? O nosso microscópio lá do IFPA, quem lembra, né, tem o aumento de 40 vezes, né, com a objetiva de 4 e o ocular de 10, o aumento de 100 vezes, o de 400 vezes e tem também o de 1000 vezes, que é o que a gente basicamente deveria utilizar na microbiologia por conta do tamanho das células. Leeuwenhoek, ele tinha uma curiosidade muito grande sobre o mundo natural. E aí ele começava a tentar observar no microscópio dele, né, particular, tudo que ele tentava, tudo que ele conseguia, né? Então ele observou umas estruturas muito pequenas e móveis, né? Que ele chamou de animáculos, porque pareciam pequenos animais, né? Que se locomoviam, que caçavam, né? Se alimentavam um do outro, né? Que hoje em dia a gente sabe que são protozoários, tá? Então, por esse motivo, ele é considerado o fundador da microbiologia. Só que como ele não tinha estudo, né, ele não tinha formação acadêmica, ele fez a descrição, né, dessas observações. Essas observações, as observações que ele fazia, ele sempre ilustrava, né, ele fazia desenhos, e ele dirigiu mais de 300 cartas à Sociedade Real Inglesa, tentando alertar o mundo da existência dessas formas de vida microscópicas. E a partir daí, né, originaria a microbiologia. Porém, ele não foi escutado, né? Não deram atenção para as pesquisas dele, até porque, como eu já havia falado, né, ele não tinha formação acadêmica. Bom, a partir daí, surgiram duas teorias contraditórias a respeito da origem desses seres vivos. Mas se existem esses seres tão pequenos realmente, de onde eles vieram, né? Então, as duas teorias são as teorias que também indicam, né, de onde surgiu a vida, né, já que esses seres têm movimento, né, eles têm atividades como dos outros seres vivos, então eles devem ser seres vivos também. Foi o que eles pensaram na época. Então, na teoria, a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que essas teorias, elas tentam explicar a origem da vida.
A teoria da abiogênese também ficou conhecida como teoria da geração espontânea. Aquela teoria que diz que esses seres muito pequenos, insignificantes, eles podem surgir espontaneamente porque eles não têm importância nenhuma na vida macroscópica, né? Então, essa teoria, na realidade, ela veio de um ressurgimento, né, da teoria postulada por Aristóteles, alguns séculos antes, e voltou a ser discutida após a descoberta dos micro-organismos. Tá, tudo bem, naquela época a teoria da abiogênese, da geração espontânea, ela já havia, né, sido derrubada para seres multicelulares, né, seres macroscópicos, mas aí ela voltou a ser discutida. Ah, não, mas aquela teoria do Aristóteles, ela deve estar certa agora, só que para esses micro-organismos, né? Então, na teoria da abiogênese, essa teoria considerava que esses animáculos, ou protozoários, né, eles eram resultado da decomposição de plantas e tecidos animais, ou seja, o apodrecimento, né, ou na realidade a decomposição mesmo de tecidos maiores, eles iriam gerar espontaneamente esses micro-organismos. Ou seja, por meio de um processo de fermentação ou de putrefação. Então, os defensores desta teoria acreditavam que a vida surgia a partir de objetos inanimados. Então, essa teoria, como eu havia falado, ela se originou na Grécia Antiga, que na época acreditava-se que seres que eles consideravam mais inferiores, né, mais menos evoluídos, como rãs e minhocas, poderiam surgir espontaneamente de um pequeno lago de lama. Larvas de insetos e moscas também poderiam surgir espontaneamente, né, a partir da carne em decomposição. Então surgiram até receitas, né, para produzir camundongos, onde eles juntavam, né, um monte de trapo de pano velho num recipiente ou num local, um determinado local, colocava numa área separada por várias semanas e depois de algum tempo, né, começavam a surgir ratos ali. Então, os ratos eles também tinham surgido espontaneamente a partir dos tecidos velhos que eram colocados. Hoje em dia, obviamente, né, a gente sabe que esses ratos não surgiam espontaneamente, mas que esses restos de tecido eles eram utilizados pelas fêmeas, né, pelas mães para formar o ninho, né, para elas poderem ter os seus filhotes. Então, com o passar dos séculos, né, os pensadores críticos foram discordando dessas ideias e foi realmente comprovado que essa teoria ela não se aplicava aos seres que até então eram visíveis, né? Já a teoria da biogênese, ela diz que a vida ela se origina somente a partir de uma outra pré-existente. Então, mesmo os micro-organismos, eles deveriam obedecer também, né, essa lei ou essa teoria. Então, até os micro-organismos, eles se originavam de pais, ou seja, de células antecessoras, né, a partir de formas de vida superiores. Então, esses animáculos, eles já estavam existentes naquele ambiente e eles davam origem a outros animáculos. Então, diversos experimentos foram realizados com o objetivo de derrubar a teoria da abiogênese. E aqui nós iniciamos, né, uma guerra de ideologias, como, né, a gente sabe que geralmente acontece, né, durante a história da humanidade. Então, em 1668, Francisco Redi, que era médico e biogenista, ele provou que as larvas que apareciam na carne em putrefação, elas eram, na realidade, larvas que vinham dos ovos de insetos. Então, os insetos chegavam lá próximo da carne em putrefação, depositavam seus ovos e, a partir desses ovos, após a eclosão desses ovos, essas larvas surgiam. E não eram um produto da geração espontânea. Então, no experimento dele, ele colocou carnes, né, restos de carnes de animal, em frascos abertos e observou o aparecimento de larvas na superfície e moscas ao redor.
E quando ele tampou com uma gaze, essas larvas, elas não apareciam mais na superfície, mas elas apareciam aqui nesse tecido, né, que impedia que as larvas chegassem, desculpa, impedia que as moscas chegassem na superfície da carne, depositavam no próprio tecido, e esse tecido, ele depois era infestado das larvas. Em 1745, John Needham, que era abiogenista, ele tentou derrubar essa teoria. Ele cozinhou pedaços de carne para destruir os micro-organismos pré-existentes, né, já que existem micro-organismos pré-existentes, né, então eu vou destruir. E colocou-os em frascos abertos. Eventualmente, ele viu colônias de micro-organismos na superfície e concluiu que elas surgiam espontaneamente a partir da carne que estava em putrefação. Na realidade, né, o que acontecia é que os micro-organismos eles estão presentes em todo o nosso ambiente e os que estavam no ar e eram depositados em cima da carne acabavam, né, gerando colônias devido à proliferação desses micro-organismos do ar. Em 1769, Lázaro Spallanzani, que era biogenista, ele ferveu o caldo de carne por 1 hora e vedou. E quando ele vedou, não houve nenhum micro-organismo, não houve aparecimento de nenhum micro-organismo. Em meio líquido, a gente observa o crescimento de micro-organismos macroscopicamente, ou seja, sem precisar levar ao microscópio para observar as estruturas celulares, através de um aspecto que nós chamamos de turvação do meio. A turvação do meio nada mais é do que a observação de partículas em suspensão, tá? Poxa, mas como é que eu vou conseguir observar essas bactérias numa solução? É porque a quantidade é tão grande, né, que essas partículas elas acabam se tornando visíveis a olho nu. Essa quantidade, né, é muito grande, tá? Então, o que ele fez? Enquanto ele aquecia o caldo, mesmo depois de resfriado, se o frasco ficava aberto, havia crescimento microbiano e ele observava o quê? A turvação do meio. E se levasse ao microscópio, observaria também a presença de micro-organismos. Agora, se ele fervesse o caldo, vedasse o frasco do vidro e durante um tempo não acontecia o quê? A proliferação de micro-organismos. Mas se a qualquer momento que aquele vidro ele fosse aberto, fosse exposto novamente ao ar, né? O crescimento, depois de um certo tempo, o crescimento acontecia, tá? Então, ele imaginou o quê? Que o ar continha micro-organismos capazes de gerar essa proliferação e contaminar aquele ambiente. Então, em 1836, Franchus, que era biogenista, ele passou o ar através de uma solução ácida, então fazendo com que ocorresse o quê? A esterilização do ar. Então, com esse ar, ele aerou, né, o caldo de carne que havia sido previamente fervido num frasco fechado e não houve o quê? A proliferação, né? Por quê? Porque o ar estava estéril, o ar estava puro. Em 1837, Theodor Schwann, que era biogenista, ele forçou a passagem de ar através de tubos aquecidos e aí então ele aerava o caldo. Então, a alta temperatura também é capaz de quê? De destruir os micro-organismos, né? Então, em nenhum dos casos surgiram os micróbios, por quê? Porque aqueles que estavam presentes no ar, eles foram mortos pelo calor ou então pelo ácido, né? Então, ambas as substâncias eram capazes de destruir os micro-organismos no ar. Em 1836, Louis Pasteur, né, que é o famosíssimo microbiologista, ele era biogenista e ele trabalhava para a indústria de vinhos franceses. E ele começou a tentar descobrir a relação que existia entre o tipo de micro-organismo presente nos vinhos bons
e a diferença entre os micro-organismos presentes nos vinhos de má qualidade, né? Ou seja, a função desses micro-organismos na produção do álcool. Em 1859, Félix Pochet, que era abiogenista, ele, querendo provar, né, a teoria dele, ele publicou um extenso relato que sustentava a abiogênese. Porém, então ele fez vários experimentos, né, muito falhos, inclusive, e esses experimentos, entre aspas, comprovaram que os micro-organismos poderiam surgir espontaneamente. Então, irritado pela lógica e pelos dados e pelos experimentos de Pochet, né, o Pasteur, ele realmente fez os experimentos definitivos. Então, ele fez os famosos experimentos com frascos de pescoço de cisne, né? Então, o que ele fez? Ele pegou um frasco e esticou o gargalo de modo a ficar bem fininho, né? E fez uma curva, parecendo um pescoço de um cisne. Esse frasco com o colo longo e curvado fazia com que os micro-organismos, que são partículas, né, presentes no nosso ambiente, eles não conseguissem chegar até onde estava o material biológico, que seria o meio de cultura, né? Então, esse frasco, ele foi preenchido, né, com caldo nutritivo, foi aquecido, e depois de um tempo não houve crescimento bacteriano. Por quê? Porque os micro-organismos que já estavam no caldo eram mortos, né, pelo aquecimento, e os micro-organismos que estavam no ar, eles acabavam se depositando aqui nessa região, certo? Da mesma forma, depois que ele virava esse frasco, ele fez outros 2 experimentos. Depois de um tempo, né, ele virava esse caldo até chegar aqui nessa região, que é a região onde os micro-organismos estavam concentrados no pensamento dele, né? E aí havia o crescimento. E o outro foi que depois que havia a quebra, né, do pescoço de cisne, ou seja, do impedimento do micro-organismo chegar, havia crescimento também. Então, tudo isso foi experimento que ele fez, foi publicado e ajudou, né, a derrubar a teoria da abiogênese. Em 1860, John Tyndall, ele declarou que o ar poderia ficar isento de micro-organismos por permitir que partículas de poeira se sedimentassem no fundo de uma caixa fechada. Então, olha só, o micro-organismo, ele achava o quê? Que se nós colocássemos um ambiente totalmente fechado, sem nenhuma movimentação, esses micro-organismos eles iriam sedimentar no fundo daquele ambiente, certo? E aí, a partir daí, com muito cuidado, né, sem ocorrer a corrente de ar, ele inseriu os tubos testes contendo o líquido estéril dentro da caixa, né? Então, sem ocorrer a corrente de ar. Então, o líquido permaneceu estéril, provando então que a força vital, né, que os abiogenistas defendiam, ela não era responsável pelo surgimento dos micro-organismos, mas sim outros micro-organismos que já estivessem presentes, né, no ambiente. A partir daí, começou-se a tentar entender o que será que esses seres vivos podem provocar na gente, né? Que benefício eles podem nos trazer. Então surgiu a teoria microbiana da fermentação. Como Pasteur fazia as análises dele do vinho, né? Ele observava que os vinhos de determinada qualidade tinham um tipo de micro-organismos e os vinhos de uma qualidade inferior tinham outro tipo de micro-organismos. E outros pesquisadores, como historiadores, arqueólogos e antropólogos, eles já observaram que muitas civilizações antigas produziam bebidas e alimentos através da fermentação. Hoje em dia a gente sabe que a fermentação é um processo totalmente microbiológico, né? Então, desde a Grécia, a China,
Japão e da Ásia Central, todos esses povos antigos, essas civilizações antigas, utilizavam micro-organismos, mesmo sem saber, né, para realizar o processo de fermentação e produção de alimentos e bebidas. Então, esses pesquisadores, eles não conhecem nenhuma sociedade antiga que não utilize a fermentação para produzir alimentos ou bebidas, ou seja, ela já está presente, né, desde os primórdios das civilizações. Então, em 1850, o Pasteur, né, examinando os lotes de vinho que ele estudava, ele encontrou micro-organismos de tipos diferentes. Então, ele observava que certos micro-organismos eram predominantes nos lotes de vinhos de boa qualidade, enquanto outros eles eram mais numerosos nos vinhos de qualidade inferior. Então, ele concluiu que o tipo de micro-organismo era essencial para a produção, né, de vinhos de boa qualidade. Então, para se certificar disso, né, o Pasteur tinha uma mente assim brilhante, né? Ele conseguia imaginar diversas possibilidades e ia desenvolvendo e conseguia os resultados esperados. Então, para se certificar disso, ele destruiu os micro-organismos já existentes no suco da fruta, primeiro aquecendo e depois resfriando. Inclusive, esse processo, né, ele ficou muito conhecido pelo processo como método de pasteurização, né, o aquecimento e após o resfriamento. Então, em seguida, ele inoculou o suco com vinho de alta qualidade, que continha o tipo desejado de micro-organismo, e observou que o produto final da fermentação, daquele que ele inoculou, né, ele poderia ser preservado sem qualquer alteração do sabor, se ele fosse aquecido a 50 a 100, de 50 a 60 graus por vários minutos, né, que foi o processo da pasteurização. Bom, então com isso ele comprovou, né, que esses micro-organismos realmente eles eram os responsáveis pela produção alcoólica, pela produção do álcool, já que na ausência do oxigênio, né, essa glicose do suco da uva não era totalmente metabolizada e gerava um metabólito intermediário, que no caso era o álcool. Mas aí começaram a imaginar que esses micro-organismos eles poderiam provocar uma série de outros problemas, né? Eles não seriam somente benéficos, mas eles poderiam provocar problemas também nos seres humanos. Então, antigamente, imaginava que as doenças poderiam ser provocadas por seres que ninguém sequer sabia que existiam, né? Então, eles acreditavam durante que as doenças elas eram causadas por fatores muito vagos, como o ar ruim, e não deixa de ser verdade, né? Porque um ar ter micro-organismos, né, que pode causar doenças, mas na realidade as pessoas achavam que era sangue ruim também. Então, aquela sangue ruim, né? Então eles tinham essa ideia. Ou então eles achavam que as doenças eram provocadas por demônios ou por espíritos malignos, né? Então eram coisas assim que eles não tinham explicação, então eles inventavam essas histórias para tentar, né, encontrar tratamentos ou curas. Então, após a revolução da indústria do vinho, surgiu então a nova teoria sobre a origem das doenças. Então, se esses micro-organismos eles modificam, né, a estrutura da molécula da glicose para ocorrer a produção do álcool, né, então ele pode modificar alguma estrutura de uma molécula de um ser vivo também. Aí, após a descoberta do agente etiológico de algumas das doenças mais sérias que afetavam o homem e os animais, eles começaram a desconfiar, né, que várias outras doenças que eles não tinham ideia de onde surgiam, na realidade eram causadas por micro-organismos. A malária é um exemplo, né? O nome malária, que é uma doença que também alastrou grande parte da população em um determinado período da história, a malária ela recebeu esse nome justamente porque achavam que ela vinha de um mau ar. Então, malária significa mau ar.
porque eles achavam que a pessoa pegava malária de estar respirando um ar de uma qualidade ruim. Então, em 1546, Girolamo Fracastoro, que era italiano, ele sugeriu, né, que as doenças elas poderiam surgir devido a esses micro-organismos, que eram pequenos demais para serem observados, e eles poderiam ser transmitidos de uma pessoa para outra. Então, a pessoa que tem uma determinada doença, ela tinha micro-organismos que causavam aquela doença e que poderia ser transmitida, inclusive, para outra pessoa. Ele obteve essas conclusões a partir de conversas com marinheiros que retornavam de expedições ao exterior, né, e acabavam propagando diversas doenças. Então, o que acontecia? Os marinheiros, nas grandes navegações, na época das grandes navegações, os marinheiros, eles saíam, né, nas caravelas para explorar, né, as terras que ainda não haviam sido exploradas. Chegando lá, eles entravam em contato com povos nativos, né, como índios, por exemplo, né, acabavam passando doença para esses índios e também traziam novos micro-organismos, né, que eles nunca tinham entrado em contato. Então, esses novos micro-organismos, eles poderiam ser, inclusive, fatais, né? Então, essas doenças se alastravam e também acabavam matando, né, uma grande parte das pessoas que entravam em contato com eles. Então, em 1746, Anton Plenses, ele estabeleceu que esses seres vivos, eles realmente eram a causa das doenças, de diversas doenças, né? E foi a primeira vez que ouviu-se falar do conceito de parasitismo. Então, esse conceito ele foi estabelecido, né, por esse pesquisador aqui. Então, o que seria um parasita? Um parasita seria um organismo vivo vivendo sobre o outro ou dentro do outro, do qual ele retirava os seus nutrientes, né? E essa retirada de nutrientes, ela acabava desfavorecendo o hospedeiro, fazendo então com que ele desenvolvesse uma série de sintomas. E o Pasteur, apesar, né, da inteligência dele, ele também era um homem de negócios e ele investigou a doença do bicho da seda. Então, a seda, o tecido, né, o fio da seda, do qual se fabricava tecidos, eles são produzidos por um inseto, né, o casulo do inseto, que é o bicho da seda, e muitas das vezes esse bicho da seda, essa criação, né, de bichos da seda, ela acabava morrendo e sendo eliminada totalmente por conta de quê? De que um bicho da seda contaminado acabava contaminando todos os outros daquela criação e aquela colônia, né, acabava sendo exterminada. Então ele passou 6 anos para provar que um protozoário era o agente causador dessa doença, né? E ele começou a desenvolver mecanismos para tentar eliminar a doença do bicho da seda. Então ele selecionava apenas bichos da seda saudáveis, que eram livres da doença, para produzir novas linhagens de inseto. Aqueles bichos da seda que eram acometidos pela doença, ele descartava, ele matava, incinerava, né, que era para não propagar esse micro-organismo que poderia causar a doença do bicho da seda. E em 1876, Albert Koch, estudando a bactéria do carbúnculo, que é o Bacillus anthracis, né, o popular anthrax, ele observou que os animais doentes, para eles, mesmo depois de mortos, eles conseguiam propagar essa bactéria. Né? Então, esses animais doentes, depois que eles eram mortos, eles deveriam ser queimados e enterrados bem fundo, né? Porque ele conseguiu demonstrar que essas bactérias elas conseguiam formar esporos bacterianos que poderiam sobreviver por meses em produtos contaminados, né? Alimentos contaminados principalmente. Então, Albert Koch, na realidade, foi o primeiro pesquisador a provar que um tipo específico de micro-organismo era capaz de causar um
tipo definido de doença. O que a gente sabe, né, que hoje em dia cada micro-organismo é capaz de provocar uma doença diferente. É por isso que a gente tem aí milhares de doenças, milhares de viroses, né? E inclusive hoje nós estamos sendo acometidos por uma dessas viroses. Aquela velha história, né? Ai, tô gripado, vai no médico, é virose, é virose. O médico está mentindo? Não, ele está falando a verdade. Não é uma gripe comum, porque a gripe comum ela é causada por uma espécie de vírus, né? Que é o vírus influenza, o resfriado pelo parainfluenza. E as outras viroses têm centenas de outras viroses. Uma delas, né, foi a tal do coronavírus, né? O Covid-19. Só que uma doença com um altíssimo poder, né, de disseminação, um vírus altamente contagioso e que não afeta apenas os tecidos das vias aéreas, né? Hoje em dia já está comprovado que esse vírus ele consegue afetar diversos tipos de tecidos. Por esse motivo, né, a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Bom, então, após, né, a descoberta que a bactéria do carbúnculo causava o antrax, que o bacillus causava o carbúnculo, foi descoberto também o causador da cólera, que também é uma doença que alastrou grande parte da humanidade, né, que é o Vibrio cólera, e o da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis. Por esse motivo, o Mycobacterium tuberculosis, né, que foi uma doença também que praticamente reduziu bastante a população mundial, né, foi outra grande epidemia, não chegou a ser uma pandemia, né, porque a disseminação ela é um pouco diferente, né, ela não é tão fácil assim quanto do coronavírus, mas a tuberculose ela também foi um grande problema de saúde mundial por muito tempo. Então, por esse motivo, o Mycobacterium tuberculose, ele também, hoje em dia, até hoje em dia, ele ainda é popularmente conhecido como bacilo de Koch, já que foi ele, né, que fez inicialmente primeiramente a identificação e a relação da doença com o micro-organismo. Bom, então, a partir do estabelecimento da teoria microbiana da doença, notem que não são todas as doenças causadas por micro-organismos, mas grande parte sim, principalmente as doenças infecto-contagiosas, né? Então, esses micro-organismos, eles podem entrar em contato com a gente por diversas formas. Como no caso do coronavírus, pelas vias aéreas, né? Pode ser pela nossa alimentação, pode ser pela picada de inseto, pode ser pela mordida de animal, pode ser pela perfuração da pele. Então, tem várias formas de diversos tipos de micro-organismos entrarem em contato com a gente e provocar os mais variados tipos de doenças. Bom, para tentar se estudar melhor esses micro-organismos, era necessário tentar favorecer o crescimento deles, né? Mas, lógico, não no indivíduo doente, né? Ninguém iria infectar uma pessoa propositalmente para realizar os estudos, né? Então, eles começaram a tentar cultivar esses micro-organismos em ambientes controlados, como num laboratório, a partir da observação de que existiam colônias crescendo sobre batatas cozidas, né, batatas fervidas, e depois eles eram utilizadas para encontrar, para realizar o isolamento bacteriano. Então, essas rodelas de batatas, elas eram utilizadas inicialmente como meio de cultura, né? Então, pegavam batata, cozinhavam a batata, e pegavam uma secreção, por exemplo, das vias aéreas, né? Fazia o esfregaço lá na rodela de batata cozida e eles utilizavam essa batata como se fosse um micro-organismo. Um meio de cultura. Logicamente, diversos tipos de micro-organismos poderiam crescer, mas o que prevaleceria era realmente o que estava em maior quantidade, né? Naquela secreção de onde ele foi inoculado. A partir, né, de diversos estudos, esses meios de cultura eles foram sendo desenvolvidos para cultivar especificamente determinadas espécies. Então, quando a gente tiver a nossa aula
prática teórica de meios de cultura, a gente vai aprender que esses meios de cultura eles são divididos em diversas classes, né? Eles podem ser diferenciais, eles podem ser indicadores, eles podem ser específicos e entre outros. E a partir daí, aprenderam a cultivar esses micro-organismos específicos em culturas puras. O que é uma cultura pura? Uma cultura pura é aquela que tem um único tipo de micro-organismo, que é a ideal, né, para se realizar, né, os experimentos de, é, de controle, né, daquela população bacteriana, para verificar qual medicamento que seria mais eficaz para destruir aquele micro-organismo. Essas culturas elas eram realizadas numa placa de vidro especial, cujo inventor, né, deu o próprio nome, né, que são as placas de Petri, que até hoje nós utilizamos bastante no laboratório. Então, essa teoria microbiana da doença, ela foi estabelecida, né? E, inclusive, descobriram um outro tipo de agente etiológico que também era capaz de provocar doenças, não só protozoários, não só bactérias, mas também uma outra, uma outra classe de entidade infecciosa, que eles não souberam nem nomear, né? Eles chamaram simplesmente de veneno, que são os vírus. Então, foi por meio do estudo das causas de doenças em plantas que outros cientistas descobriram o vírus, né, que na palavra em latim significa líquido viscoso ou veneno. Então, o primeiro pesquisador a identificar um vírus foi Dmitry Ivanovsky. Ele fez o estudo na doença do tabaco, né? E em 1892, ele tentando descobrir o que causava a doença do mosaico do tabaco, ele filtrava os extratos da planta, ele filtrava aquela planta, aquelas estruturas da planta moída, né? Ele lavava e filtrava, e toda vez que ele lavava e filtrava, mesmo nos filtros que retinham até os micro-organismos, o fluido, né, o tal do veneno ou o vírus, ele continuava passando, passando. Por esse motivo ele chamou de veneno, ele achava que era uma partícula infecciosa, né? Então essa doença, ela poderia ser transmitida através do suco filtrado de uma planta doente, mesmo que naquela estrutura filtrada, né, ficassem todos os micro-organismos e todos os protozoários presentes naquela planta. Então, o material que passava através do filtro continha uma nova classe de agentes causadores de doença muito menores que as bactérias. Quando a gente for estudar a parte da virologia, né, aí eu vou entrar em maiores detalhes desses experimentos. Então, a partir de tudo que a gente já viu, né, até agora, a gente pode ter noção da importância da microbiologia na nossa vida, né? Apesar de tudo, os experimentos realizados com micro-organismos são experimentos relativamente simples. Por quê? Porque eles crescem muito rapidamente, muito facilmente, né? O tempo de geração e a velocidade de crescimento deles é espantosa. Eles têm uma variedade muito grande de atividades bioquímicas, por esse motivo eles podem crescer nos mais diversos tipos de ambientes e de meios de cultura. E, por esse motivo, eles acabam sendo um modelo experimental de escolha para o estudo de genética, de metabolismo e de fisiologia celular, né? Um exemplo que nós temos é a bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que já foi utilizada até mesmo para a produção de medicamentos. É uma bactéria muito comum, muito fácil de ser encontrada. Todos nós temos na nossa flora bacteriana normal, né? Ela recebe esse nome justamente porque ela está presente no nosso intestino, né? E ela também é responsável, ela pode causar doenças, mas existem muitas bactérias que não são parasitas, né? Elas acabam colonizando o nosso intestino sem provocar doenças. E
com isso, o primeiro ser vivo a ter o seu genoma totalmente elucidado, ou seja, totalmente sequenciado, foi justamente essa bactéria Escherichia coli. A partir daí, eles conseguiam retirar, modificar os genes, introduzir novos genes, produzir determinadas proteínas, produzir medicamentos só alterando um determinado gene nessa bactéria. E onde eles faziam essa produção? Simplesmente numa placa de Petri, né? Então, é relativamente um avanço muito grande, tanto na medicina, né, quanto na própria microbiologia. Os micro-organismos, eles têm também um potencial muito grande para ajudar na limpeza do ambiente. Por quê? Porque são seres que são decompositores, né? Então, eles devolvem todo o nutriente que iria se perder na natureza, eles devolvem para a natureza de uma forma que outros seres vivos podem utilizar, né? Eles podem também ser modificados para decomposição de componentes do petróleo, derramamentos de óleo, decomposição de herbicidas, inseticidas, inclusive agrotóxicos utilizados na agricultura, né? Por quê? Porque esses agrotóxicos, eles têm a função deles naquele momento, né? Enquanto eles estão sendo pulverizados lá nas plantações, mas depois eles vão parar onde? Na nossa mesa, na nossa alimentação, no nosso corpo, né? E muitos deles permanecem com a gente no nosso organismo, muitos são eliminados nas nossas fezes, né, na urina, mas eles acabam voltando para o ambiente, né? E os micro-organismos, eles podem acabar degradando esses resíduos químicos, né, fazendo com que eles não contaminem mais o solo. Os micro-organismos também podem ser utilizados na produção de substâncias úteis à medicina, à saúde e até mesmo na produção de pesticidas naturais, né? Os micro-organismos, eles também são importantes pelo potencial destrutivo que eles têm, né? Que é justamente de serem nocivos no homem, nos animais e nas plantas, ou seja, todos os seres vivos. Eles podem ser responsáveis pela deterioração de tecidos, de madeira, metais, de estruturas, né, construídas pelo homem. A maioria deles realiza alterações no ambiente que são essenciais para a manutenção da vida, né, como a gente conhece no planeta, né, como, por exemplo, as micorrizas, né, que realizam a conversão do nitrogênio. E outros também podem ser explorados para produzir uma variedade de substâncias químicas utilizadas na indústria, né? A exemplo, nós temos, né, hormônios, né, que já são produzidos por bactérias, e assim a gente vai aproveitando o potencial que os micro-organismos têm para utilizar esse potencial a nosso favor, não somente para nossa destruição. Bom, então, a microbiologia, como ela estuda tudo que é microscópico, ela vai estudar a célula também, né? Então, a célula em si, que vocês aprenderam muito bem, né, na biologia celular, espero que vocês tenham boas lembranças da biologia celular. A célula, ela foi observada pela primeira vez por Robert Hooke, né, em 1665, muito antes daquelas pesquisas que eu falei no início da aula. Na realidade, Robert Hooke nem observou a célula, né? Ele observou somente o espaço em que essas células ocupavam quando aquele tecido vegetal estava vivo, tá? E daí concluiu-se que a célula seria a menor unidade de qualquer organismo, certo? Inclusive existindo micro-organismos que eram constituídos de uma única célula. Então, esses micro-organismos, que são os unicelulares, desde os micro-organismos unicelulares até as formas de vida mais, né, complexas, que possuem tecidos especializados e órgãos complexos, como é o exemplo da espécie humana, né? A partir de 1838, Matthias Schleiden e Theodor Schwann elaboraram a teoria celular. O que a teoria celular diz? Diz que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os organismos. Isso quer dizer o quê?
que um organismo que uma estrutura que não tem célula não é um ser vivo, ou seja, não é um organismo, certo? Então, essa célula, ela deveria possuir pelo menos uma estrutura chamada protoplasma, que na realidade é o citoplasma que a gente conhece hoje, né? O citossol. Então, essa palavra vem do grego protos, que significa primeiro, e plasma, que é a substância formada. Então, esse protoplasma, ele seria uma mistura complexa e gelatinosa de água, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. E esse protoplasma, para ele formar a célula, né, ele deveria ser envolvido por uma membrana flexível e algumas vezes por uma parede celular mais rígida. Tá? Então, a partir daí, houve o quê? Houve a definição do que seria uma célula. E nesse caso aqui, né, já que ele está falando de protoplasma, com uma série de substâncias dissolvidas, inclusive ácidos nucleicos, eles estão falando de quê? De uma célula procariótica. Então, o ser vivo mais primitivo seria uma célula procariótica, ou uma bactéria, ou também uma alga azul, né, uma alga cianofícia, que são os exemplos de seres procariontes. Bom, então, tendo a célula como unidade estrutural, nós temos organismos que são formados por uma única célula e organismos que são formados por várias células. Então, os organismos unicelulares são aqueles em que todos os processos vitais daquele organismo ocorrem dentro dessa única célula. Enquanto que os organismos multicelulares, eles apresentam várias células, né, que podem estar arranjadas em estruturas chamadas tecidos ou órgãos com funções específicas. Então, todos os organismos, tanto unicelulares quanto multicelulares, apresentam as seguintes características. Então, a partir, né, do funcionamento de uma célula, eles definiram 6 características principais importantes para um ser vivo. Primeiro, a reprodução. Segundo, utilização de alimento como fonte de energia. Terceiro, síntese de substâncias e estruturas celulares, que na realidade é o quê? O metabolismo, né? Excreção de substâncias, que é o catabolismo ou a eliminação, né, do que não presta mais. Os seres vivos, eles precisam também apresentar resposta a alterações ambientais, ou seja, eles recebem, né, influência do ambiente, e eles devem também apresentar mutações. O que são mutações? São alterações ou modificações súbitas em suas características hereditárias, embora essas mutações ocorram raramente. Tá? Então, todas essas estruturas aqui, todas essas características aqui, elas um micro-organismo ele deve, né, realizar. Todos os organismos devem realizar, tanto os unicelulares quanto os pluricelulares. Bom, então, já que surgiram mais esse grupo, né, de seres vivos, então a gente já conhecia as plantas, os animais, os fungos, e agora surgiram mais esses. Então, é necessário classificá-los, né? E a classificação desses organismos se dá graças a uma outra parte da biologia, né? Uma outra ciência, que é a taxonomia. Então, a taxonomia é a parte da biologia que busca classificar ou arranjar ou agrupar os seres vivos de acordo com determinadas características, né? A taxonomia ela também tem o objetivo de dar nome a esses seres vivos, ou seja, a nomenclatura, identificação, ou seja, descrição e caracterização desses organismos vivos. O taxon base, ou seja, a unidade básica da taxonomia é a espécie, certo? O que seria uma espécie? Na microbiologia, uma espécie é uma coleção de cepas com características similares, especialmente em seu material genético. O que são cepas? Cepas são aquelas bactérias, né, que são constituídas de descendentes de uma única colônia em uma cultura pura. Tá? Outras características usadas para agrupar organismos em espécies incluem a morfologia e as exigências nutricionais, né? Além, é claro, né, hoje em dia, né, dessas
dessa taxonomia está intimamente relacionada às semelhanças genéticas, tá? Então, espécies intimamente relacionadas são agrupadas em gênero, os gêneros são agrupados em famílias, as famílias em ordens, as ordens em classes, as classes são agrupadas em filos ou divisões, e os filos ou divisões são agrupados em reinos. E aqui nós temos alguns esquemas de classificação que surgiram, né, ao longo da história. Então, inicialmente, em 1753, Carl von Linné classificou os seres vivos em plantas e animais, certo? Então, ele achava que só existiam plantas e animais. Após, né, o descobrimento dos micro-organismos, eles acharam que as bactérias, os fungos e as algas poderiam ser incluídas nas plantas, já que eles não eram animais, né? Então, só poderiam ser plantas. Então, a classificação ficou desse jeito, né? Em 1865, Haeckel criou um novo reino, que é o reino protista. Então, além de plantas e animais, esse reino que seriam os seres primitivos, né? No reino protista estariam incluídos micro-organismos, bactérias, protozoários, algas, bolores e leveduras. Em 1969, Whittaker inseriu um novo reino. Introduziu um novo reino, que seria o reino Fungi. Então, ele observou, né, essa classificação de Whittaker estava baseada basicamente não só nas estruturas morfológicas, mas na forma de obtenção de energia. Então, ele classificou as plantas como indivíduos, seres vivos com células eucarióticas e fotossintéticas, e classificou como algas multicelulares e plantas. Classificou os animais, né, como indivíduos formados por células eucarióticas que adquiriam energia através da ingestão de alimentos. O reino protista, como protozoários e algas unicelulares, que seriam formados por células eucarióticas e que ingeriam nutrientes, né? Ou então absorviam nutrientes, como no caso dos fungos inferiores. E o reino Fungi. Nesse reino, ele incluía os bolores e as leveduras, onde eram formados por células eucarióticas e que se alimentavam por absorção. E o reino Monera, todas as bactérias, e eram os únicos constituídos por células procarióticas. Muito mais recentemente, né, em 1977, houve a denominação de domínios na realidade, né? Não eram mais reinos, mas domínios, ou seja, antes do reino, né? Antes da classificação por reino. Bom, então existia o domínio das arqueobactérias, que são aquelas bactérias que produzem, são as bactérias presentes na Terra primitiva, né, que algumas ainda estão presentes até hoje em ambientes muito hostis, muito inóspitos, que outros seres vivos não conseguem se reproduzir, não conseguem sobreviver, né? São aquelas bactérias que produzem gás metano, bactérias que necessitam de altas concentrações de sais ou que necessitam de altas temperaturas. E o grupo das eubactérias, que são todas as bactérias que a gente está acostumado a lidar, né? As bactérias que causam doenças e também todas as outras bactérias que a gente utiliza, inclusive na alimentação, né? Então, incluem aquelas famílias causadoras de doenças, bactérias do solo, bactérias da água e bactérias também fotossintéticas. E o outro domínio é o domínio eucária, que são os eucariontes, ou seja, todos os outros grupos, né? Os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Bom, uma coisa a gente tem que concordar, né? É que as bactérias, elas são disparadamente diferentes dos outros grupos de seres vivos, né? Dos outros dos outros tipos de seres vivos. Por quê? Porque as bactérias, elas são
procariontes. Elas não apresentam o núcleo delimitado por uma membrana. Então, as células eucarióticas, elas possuem um núcleo separado por uma membrana nuclear, enquanto que as procarióticas, o material nuclear, né, está disperso no citoplasma, ele não é delimitado por uma membrana. Além disso, a maneira pela qual o organismo obtém nutriente na alimentação é a base do sistema de 5 reinos de Whittaker. Então, existem seres vivos que obtêm energia através da fotossíntese, existem seres vivos que obtêm energia por absorção e existem seres vivos que obtêm energia por ingestão. Tá? Então, os micro-organismos eles foram colocados em 3 dos 5 reinos. Existem micro-organismos do reino Monera, micro-organismos no reino protista e micro-organismos no reino fungi. E até agora nós falamos de vários micro-organismos, né? Mas nós falamos de bactérias, falamos de fungos, mas não falamos de vírus, né? Por que será? Porque os vírus, na realidade, as características da estrutura do vírus, ela não se enquadra em nenhum daqueles reinos que nós observamos, né? Daqui a algumas aulas, eu acho que na próxima sexta-feira, ou então terça-feira, a gente já vai iniciar o estudo dos vírus e aí a gente vai entrar em melhores detalhes e vamos ampliar essa discussão sobre se os vírus realmente são seres vivos ou não, tá? Hoje nós temos as nossas 5 aulas, né? 6 aulas, né? Direto. Então, antes de iniciar o próximo assunto, tá? Que é a parte da biossegurança, né? A parte que seria a que eu falei para vocês, que é a parte prática, a teórica da prática, tá? Então, biossegurança é algo que hoje em dia, né, está muito em alta. Por quê? Porque a gente já está praticamente conhecendo todas as regras, todas as normas, todos os procedimentos adequados, né, que é justamente para ajudar na contenção da disseminação do coronavírus, né? Então, biossegurança hoje em dia está presente no cotidiano de todo mundo, né? Desde a criança pequena que já sabe que tem que passar álcool na mão toda hora, até, né, os nossos avós que não tinham determinados costumes e que agora estão precisando reaprender, né, a limpar os alimentos que chegam em casa, as embalagens e lavar bem as mãos, né? Trocar de roupa assim que chega, enfim, diversos tipos de hábitos que a gente não tinha. Eu, como venho de uma criação japonesa, né? Em casa a gente nunca teve o costume de entrar com um sapato dentro de casa. A gente sempre tirou o sapato. A gente sempre tirou o sapato antes de entrar em casa, né? Então agora mais ainda. Agora ninguém realmente mais entra com sapato em casa. Tem o sapato de fora de casa e tem o sapato de dentro de casa, a sandália de dentro de casa. E isso são coisas que são hábitos que algumas pessoas já tinham, né, principalmente na cultura oriental, mas que hoje em dia, basicamente, o mundo inteiro está começando a adquirir esses hábitos, né, hábitos de higiene mais intensos e mais cuidadosos, tá? Então, com isso, a biossegurança, ela vai representar o quê? Ela vai representar algumas regras, né, e princípios que vão nortear a segurança biológica. O que é a segurança biológica? É você, enquanto ser vivo, manter um ambiente seguro para você e para os outros que lhe rodeiam, né? Bom, então, na biossegurança, dentro da microbiologia, dentro da disciplina microbiologia, né, o objetivo da biossegurança é orientar os alunos quanto aos princípios gerais e os métodos utilizados no estudo da microbiologia, seguindo normas básicas de biossegurança e evitando contaminações acidentais, né?
essas contaminações, né, que a gente já está tentando evitar, aí avidamente já tem um ano praticamente, mais de um ano, na verdade, né, que a gente já está seguindo essas regras aí quase que cotidianamente. Bom, então, hoje em dia, qualquer ambiente externo à nossa casa, basicamente, é um ambiente de risco microbiológico, né? Porque nós temos um vírus aí muito potente, à solta, que pode estar presente, inclusive dentro da nossa casa, a gente não sabe, né? Que a gente pode ter trazido de fora, mas, de um modo geral, os laboratórios de microbiologia, eles representam ambientes com alto risco de exposição a doenças infecciosas, principalmente durante as aulas práticas, né? Hoje em dia, esses ambientes já estão praticamente em todos os locais, né? A gente tem medo até de passar na frente de hospital, justamente porque, né, a contaminação ali naquele ambiente já é bastante intensa, tá? As áreas de risco biológico são aquelas áreas, os locais, né, que tem alto risco biológico, são aquelas áreas de manipulação de grande quantidade de micro-organismos, independente de serem patogênicos ou não, até porque daqui a pouco a gente vai aprender que a patogenicidade ela vai depender muito de outros dois fatores, e um deles é o fator do próprio hospedeiro, né? Então, um micro-organismo que não pode não ser patogênico para mim, pode ser patogênico para outro indivíduo, né? Então, por isso que em microbiologia a gente sempre tem que ter cuidado e tratar todo o material biológico como alto risco de contaminação, tá? Isso acontece por quê? Porque a doença, ela representa a manifestação clínica, ou seja, o aparecimento de sintomas que acontecem graças a um desequilíbrio na tríade, numa tríade, nós chamamos de tríade parasita, hospedeiro, ambiente. É justamente por isso que o coronavírus é uma doença tão temida, porque a gente já conhece, com certeza vocês devem conhecer também, muita gente que teve a doença e que se recuperou, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo aí nas notícias, no jornal, o tempo todo, que tem muita gente que contrai a doença e que não recupera, né? Ou seja, chega a óbito, tá? Isso acontece por quê? Porque nessa tríade aqui, cada um desses fatores vai ser crucial para o tipo de manifestação que essa doença vai apresentar, né? Se vai ser uma forma grave, se vai ser uma forma leve ou se vai ser uma forma fatal, tá? Agora, a gente não sabe. Será que o meu organismo é resistente a esse vírus? Será que esse vírus que vai entrar em contato comigo, ele é uma variante mais poderosa ou é uma variante mais fraca? Será que o meu organismo vai resistir bem? Será que o ambiente em que eu contraí esse vírus, ele foi favorável a mim ou ele foi favorável ao vírus, né? Então, tudo isso são fatores que podem levar ou não ao desencadeamento de uma doença da forma grave ou de uma doença de forma mais leve. Então, a capacidade anti-infecciosa do indivíduo, ela é multifatorial. O que é a capacidade anti-infecciosa? É a capacidade que o indivíduo tem de reagir contra aquela infecção. Ou seja, são as condições do sistema imunológico que o indivíduo vai desenvolver, né? O que é o sistema imunológico? Nós vamos ter uma disciplina somente disso, né? Imunologia. O sistema imunológico é um conjunto, né, de células e tecidos que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. O nosso sistema imunológico não para nem um segundo, nem por um segundo ele para, certo? Existem algumas doenças, inclusive, que acometem o sistema imunológico, como no caso, né, do vírus da imunodeficiência humana, que é conhecido também como HIV. Então, o vírus da imunodeficiência humana, ele é específico para um determinado tipo de célula do sistema imunológico, o que faz com que a imunidade do paciente vá lá para baixo. Hoje em dia,
o HIV já é uma doença que tem um prognóstico relativamente bom, né? Logo que essa doença surgiu no final dos anos 70, né, no meados dos anos 70 para os anos 80, essa doença acometia principalmente alguns tipos, né, de pessoas que eram conhecidas como tinham fatores de risco, né, grupos de risco, na realidade. E dentre esses grupos de risco, a mortalidade era muito grande, chegava a 30%, 40%, 50%, e isso fez com que houvesse um grande medo em relação à contaminação pelo HIV. Né? Só que o HIV ele tem uma disseminação que é relativamente fácil, né, de ser controlada, porque ele é transmitido por contato sexual e uso de hemoderivados ou substâncias perfluorocortantes contaminadas. Né? Então, não é toda hora que a gente está entrando em contato com essas portas de entrada. Né? Em relação à relação sexual, a utilização de camisinha ela é relativamente eficaz, né? Porque a grande concentração do vírus, né, quando a doença não está controlada, são nos fluidos sexuais, né, nos fluidos genitais, no caso, e com a utilização de camisinha, da camisinha, esse contato ele diminui bastante. Né? Em relação ao uso de hemoderivados, hoje em dia os hemoderivados eles já são bastante controlados, né? Eles passam por um rígido controle, coisa que antigamente não existia, um controle tão rígido. E em relação à utilização de objetos perfluorocortantes, hoje em dia esses objetos eles já são praticamente todos descartáveis, né? A não ser, né, naqueles usuários de droga que são bem, digamos assim, tenho nem palavra para descrever, mas que acabam compartilhando, né, as agulhas dos quais eles utilizam as drogas injetáveis. Eu creio que hoje em dia eles já estejam mais conscientes em relação à utilização em relação ao compartilhamento, né, de agulhas e seringas. Mas, enfim, essa capacidade anti-infecciosa, ela vai depender de vários fatores. Mas o que será que influencia tanto assim na resposta imunológica de um indivíduo? Será que o estresse influencia? Sim. Será que a alimentação influencia? Sim. Será que o estado emocional influencia? Sim. Será que o nível de hidratação influencia? Também. Será que a quantidade de sol que a pessoa pega influencia? Também. Tudo influencia. Por quê? Porque o sistema imunológico, ele não é um sistema, digamos assim, vital, né? O sistema imunológico não é um sistema vital, ele é um sistema complementar, acessório, tanto que não existe os órgãos do sistema imunológico e as células do sistema imunológico, eles atuam em vários outros sistemas, né? Como no caso, por exemplo, no sistema circulatório, como, por exemplo, no sistema linfático, tá? Então, por esse motivo, o sistema imunológico, ele é altamente influenciável por diversos fatores que estão acometendo aquele momento aquele paciente, né? Então, por isso que nós dizemos que é multifatorial. Mas isso aí, na verdade, já é assunto, né, da nossa próxima disciplina. Então, voltando aqui na biossegurança, eu vou dar um intervalo para vocês às 8h30, tá? Para não ficar muito cansativo. Então, já são 8h10. Então, voltando aqui na biossegurança, na prática, a gente poderia dizer que a biossegurança representa um conjunto de práticas ou atos, né, que devam ser adotados com o objetivo de controlar ou eliminar os riscos que podem prejudicar a saúde do homem, dos animais e também do meio ambiente. Né? Ou seja, a gente tem que tentar manter ou conter aquele grupo de micro-organismos que a gente está estudando dentro do laboratório, né? Num ambiente controlado, num ambiente que a gente domine o micro-organismo, e não que o micro-organismo se espalhe para dominar todo o ambiente. Então, para isso, são utilizadas o que nós chamamos de medidas de contenção. Essas medidas,
elas visam reduzir ou eliminar a exposição da equipe contra agentes potencialmente infectantes. Quem é a equipe? Somos nós. Somos nós que vamos estar dentro do laboratório, realizando as nossas práticas, as nossas pesquisas, né? E com isso, a gente reduzindo esse risco, a gente reduz também o risco de quê? De levar a contaminação para a nossa residência, para o nosso meio, para os nossos comunicantes familiares, né? Por isso que eu sempre recomendava, né, que o aluno não utilizasse, não andasse com o jaleco exposto, né? Porque o jaleco ele é um equipamento de proteção individual. O jaleco não é uma roupa, não é um casaco, não é um agasalho. O jaleco é um equipamento de proteção individual e ele deve ser tratado dessa forma. Se você utiliza o jaleco no laboratório no dia de uma aula prática, você leva para sua casa, não coloca no cesto de roupa suja, junto com as roupas das pessoas da sua casa, né? Você deve lavar ele separadamente, isoladamente e, de preferência, imediatamente após o uso, né? Então, é uma forma de quê? É uma medida de contenção. Assim que você sai do laboratório, né, você deve também lavar as mãos, manter as mãos limpas. Para quê? Para não levar aquela contaminação até a sua casa. No laboratório de microbiologia, a gente deve utilizar sempre o cabelo amarrado, né, principalmente para as meninas que têm o cabelo longo, cabelo todo o tempo amarrado. Não é recomendado utilizar maquiagem, nem batom, por quê? Porque essa película, né, que dá na maquiagem, eu não estou de maquiagem, mas essa película, né, que dá na maquiagem, no batom, ela é na realidade uma cola. Então ela vai fazer com que aqueles micro-organismos eles acabem, né, se aderindo à superfície do seu corpo. Tá? Esmalte na unha também não é recomendado. Por quê? Porque o esmalte na unha vai camuflar e vai esconder a possível sujeira, né, que esteja presente lá na sua unha. Unha grande também, para a pessoa que trabalha dia após dia em laboratório de microbiologia, também não é recomendado, né? Unha grande, esmalte de unha, maquiagem, então a vaidade vai embora, né? Bom, então, os princípios de biossegurança, eles devem seguir as barreiras de contenção, né? Essas barreiras, elas são divididas e classificadas em alguns grupos. Então, as barreiras primárias são os equipamentos de segurança. Dentre elas, nós temos as cabines de segurança biológica, como a gente observa aqui, né? Hoje em dia, né, até um atendimento no supermercado já está quase uma cabine de segurança biológica, né? Porque tem uma parede de transparente aqui na frente, né? Entre você e o operador. Isso é excelente, porque protege tanto a pessoa que está no supermercado quanto o atendente, né? Que está ali lidando com diversos tipos de pessoas, né? Nós que somos professores, se as aulas retornassem, né, o ideal era que o professor ficasse numa redoma também para evitar o contato com os alunos, enfim. Então, existiram uma série de tentativas, né, de retorno presencial às aulas. Cada escola, teve escola que eu vi, aí para fora, né, aqui no Brasil não, teve escola que eu vi que em cada carteira fez aqui a redoma assim ao redor do aluno, né, fez a redoma ao redor do aluno, transparente para o aluno ficar ali naquele biombozinho, né? E o professor também, uma parede de vidro entre o professor, enfim, uma série de tentativas, mas que funciona naquele momento. Mas, infelizmente, a escola é um ambiente, né, muito grande e que tanto o aluno quanto o professor não fica na escola somente naquele momento da aula, né? Os outros momentos, eles acontecem essas interações e essas aproximações, essa falta de distanciamento acontece a todo momento. Bom, então, em relação às cabines de segurança biológica, elas podem conter uma proteção, como essa aqui que a gente está observando, né? Aqui tem um vidro, aqui também tem um vidro, faz com que não ocorra contaminação do material para o operador e vice-versa. Do operador para o material também impede essa contaminação. Já nessas capelas, que é muito semelhante à que nós temos lá no laboratório, né, elas são capelas que nós chamamos de fluxo laminar. O que é um fluxo laminar? É um fluxo
unidirecional de ar, certo? Existem capelas de fluxo horizontal, onde o ar, né, ele percorre na horizontal, no sentido de dentro da capela para fora da capela, quando o objetivo é evitar a contaminação do exterior para a cultura, né? Como, por exemplo, cultivo de embriões, por exemplo, né? Ou cultivo de células, sei lá, células do fígado, cultivo de células, cultivo de células tronco, por exemplo. Aquela célula que está aqui no seu material da capela. Então, esse fluxo de ar, ele vai fazer com que o material que está aqui dentro, que está estéreo, né, ele seja ele seja eliminado para fora da capela, certo? Enquanto que as capelas de fluxo vertical, onde o fluxo de ar ele vem nesse sentido, eles servem para evitar a contaminação de dentro para fora, tá? Então, tudo que está aqui dentro permanece aqui dentro. Por quê? Porque aqui existe material com risco biológico, né? Material contaminante. Enquanto que aquelas que o fluxo é na horizontal, o material que está aqui, ele não tem risco de contaminação, né? Ele está totalmente estéril, porque justamente o cultivo daquelas células, como é muito comum em cultivo de embriões, por exemplo. E existem também aquelas capelas que possuem um filtro aqui nessa região, que aspiram esse ar, né? E que quando eliminam o ar que já foi filtrado, né? Esse ar ele já está também esterilizado. Então, dentre as barreiras primárias, além dos equipamentos de segurança, nós temos também os recipientes adequados. Então, olha só, por isso que é importante, né, a gente conhecer os meios de cultura, para que serve os tipos de meio de cultura e onde colocar adequadamente esses meios de cultura, né? Então, as placas de Petri, elas são utilizadas para cultivo em meio de cultura sólido. Os tubos de ensaio podem ser utilizados para meio sólido, para meio semissólido e para meio líquido. Então, o recipiente adequado, né, ele faz parte das barreiras primárias, assim como os equipamentos de proteção individual. Aqui nós temos touca, máscara, o jaleco, luvas, né? Hoje em dia nós já temos óculos de proteção, já temos face shields também, que eram até difíceis, né, de serem encontradas. Hoje em dia a gente já consegue encontrar em determinados locais, justamente por conta, né, da tentativa das pessoas de se protegerem, certo? Existem laboratórios, inclusive, que existe um chuveiro do lado de fora do laboratório. Caso haja alguma contaminação acidental, o que acontece? A pessoa, vamos supor que eu estou com uma cultura bacteriana e sem querer eu derramei a cultura em cima de mim. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela sai do laboratório e vai direto para o chuveiro, né? Direto para o chuveiro, que é justamente para tentar eliminar essa contaminação. Ela não pode sair do laboratório com aquela contaminação, ela tem que deixar aquela contaminação lá dentro. Logicamente, esse material, ele geralmente ele é recolhido, né? Por uma empresa especializada, né, para que ocorra a descontaminação para o descarte no ambiente, o que deveria acontecer. Dentre as barreiras secundárias, nós temos a infraestrutura das instalações. Essa infraestrutura, obviamente, ela deve ser adequada. Existem casos, né, em que os laboratórios, eles apresentam duas antessalas até chegar no laboratório. Justamente por quê? Porque quando você abre uma porta, você empurra um fluxo de ar e aquele fluxo de ar vai fazer com que ocorra a movimentação daquele ar que teoricamente está contaminado ali. Então é necessário ter uma antessala, né, para que a próxima porta só seja aberta depois que a anterior esteja fechada, para que não há essa troca de contaminação. Inclusive, em alguns casos, uma dessas antessalas, né, ela contém luz ultravioleta, né, para que ocorra a esterilização do ambiente também. Tá?
Então, as bancadas de laboratório, elas não devem ser de cores escuras, elas devem ser de cor clara, porque a cor clara, ela facilita, né, a identificação da sujeira. Ambientes arejados, a altura das bancadas deve ser adequada, coisa que nós não vemos lá no nosso laboratório do IFPA, né? A gente está acostumado, né, quando a gente vai olhar no microscópio, ou ficar com dor na costa, ou ficar todo torto, porque as alturas estão totalmente fora do padrão de observação no microscópio. Para a manipulação de micro-organismos, foram determinados vários níveis de biossegurança. São 8h20. Gente, vocês querem um intervalo? Ou vocês querem que eu continue? Vocês estão me ouvindo ou dormiram? Sim, estamos ouvindo. E aí, vocês querem intervalo ou preferem continuar? Vou ver aqui o chat, eu nem olhei o chat hoje. Um intervalo rápido seria bom. O intervalo seria bom. Tá, então tá. São 20h20. Então, às 20h30, a gente retorna. Pode ser? Pode Ok. ser, professora. Ok, professora. Então, tá. Eu vou deixar aqui, eu vou parar de gravar, e aí eu vou postar 2 vídeos, né? O do antes do intervalo e o do depois do intervalo, tá bom? Vou interromper a gravação, mas vou deixar rodando aqui.